Olá, estamos aqui em mais um dia de Expo Católica e hoje nós temos a honra e o prazer de receber dois grandes nomes da comunicação dentro da igreja. O padre Tiago Barbosa, jornalista, professor, especialista em comunicação institucional, assessor da Pastoral da Comunicação na Regional Sul 1, gestor da rede de comunicação no meio de nós da Diocese de Marília, onde ele também exerce o seu ministério sacerdotal. Seja bem-vindo, padre. E o Marcos Túlios, formado em Filosofia e Comunicação com habilitação em Publicidade e Propaganda, mestre em Comunicação e coordenador nacional da PASCOM. Muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, é uma alegria para nós, né, Marcos, fazer parte desse momento para juntos construirmos a comunicação pastoral que começa pela nossa experiência de fé. Obrigado, Poliana. Bom dia para você, para quem acompanha também, né, este momento de bate-papo. Muito bom estar junto com o padre Tiago, companheiro de missão, de comunicação, e para a gente conversar aí como é que nós podemos comunicar no mundo de hoje, né, e viver a nossa vocação, a nossa missão. Padre, conta para a gente um pouco como surgiu a Pastoral da Comunicação na igreja. A Pastoral da Comunicação surgiu da necessidade do anúncio de Jesus por parte de todos os fiéis. A Pastoral da Comunicação, na verdade, é o exercício comunitário da fé, onde por meio da comunicação nós anunciamos o maior tesouro da igreja, que é Jesus Cristo. E Marcos, perdão, vou dar uma confundida aqui. Sim, ainda mais que são dois nomes bíblicos, né? Sim. Marcos, e como partiu essa organização de uma pastoral voltada, né, para a comunicação, em termos mesmos de comunicação? É interessante a gente observar que o Concílio Vaticano II, celebrado pela Igreja na década de 60, representa um grande impulso para a igreja na sua missão de evangelizar. Mais adiante, ali na década de 70, nós tivemos uma instrução pastoral que já direcionava caminhos da igreja em todo o mundo para pensar a pastoral da comunicação. E no Brasil, a gente pode identificar assim, pelo menos 3 ou 4 fases em que a PASCOM esteve mais em evidência. Por exemplo, no final da década de 80, que a gente teve uma campanha da fraternidade dedicada à comunicação, depois um documento dos bispos, antes do ano 2000, dedicado à comunicação, a publicação do nosso diretório de comunicação, e então são assim, momentos em que a gente teve um grande movimento em prol da pastoral da comunicação. Na forma como a gente tem hoje organizada, a gente tem mais ou menos uns 10 anos em que a PASCOM está organizada a nível nacional e depois a nível dos regionais, a nível de dioceses. Então, quando alguém me pergunta sobre isso, eu falei assim, nós não temos uma data de nascimento precisa da organização que a gente está hoje, porque foram várias fases e vários momentos que marcaram, sempre respondendo a essa solicitude, como o padre Tiago mencionava, da igreja na sua missão de comunicar. São momentos de continuidade que nos trouxeram onde estamos. Sim. Acho que a gente pode dizer também que vai de acordo com o amadurecimento também dos meios de comunicação, né? Porque antigamente era tudo feito de uma maneira completamente diferente. Então, conforme a tecnologia foi avançando, a igreja foi se adaptando a esses meios. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco das dificuldades que foram surgindo durante esse processo. O Espírito Santo sopra onde quer e como quer. E a PASCOM é sempre a resposta eclesial ao momento vivido. Naturalmente, muitos desafios, até porque os meios de comunicação, em cada fase, se estruturou como algo novo. E a igreja, como mãe, como mestra, foi se aproximando para o feliz anúncio de Jesus Cristo. A cada época o seu desafio, mas todos vencidos à luz do Espírito nesta ideia de continuidade. Se eu pudesse, só complementando, Padre Tiago, Poliana, destacar, por exemplo, um desafio, eu diria que é a questão do tempo. Especialmente que o tempo na comunicação, o tempo na sociedade, ele corre num ritmo que nem sempre corresponde ao tempo da igreja. Às vezes os processos são um pouco mais lentos, exigem um pouco mais de discernimento,
E talvez isso dificulte um pouco. Às vezes, quando surge, por exemplo, um novo meio, um novo espaço, uma nova tecnologia, a igreja não costuma entrar de primeira. Ela pensa, avalia, discerne. Diferentemente de situações como, por exemplo, a pandemia de Covid-19, que a gente não teve escolha. Aí a igreja entrou, foi uma resposta das mais imediatas que a igreja teve para responder aos desafios da comunicação. Precisamos de estar aí nas redes, nas mídias. Então quem já tinha algum trabalho saiu bem na frente. E quem não tinha nada teve que correr bastante e se esforçar para dar conta de corresponder a essa necessidade. Às vezes é um momento também assim que precisa de um impulso, né? Então, assim, precisamos. Qual é a resposta da igreja diante das dificuldades que a gente enfrenta, né? E como que a gente desenvolve esse trabalho de pastoral da comunicação em nível nacional, assim? Qual é a adesão das paróquias? Bom, hoje no Brasil, a igreja no Brasil ela está estruturada em regionais. São 19 regionais que compreendem os estados do nosso país e as dioceses. São agora 280 dioceses, porque foi criada mais uma aqui em São Paulo, a Diocese de Jaú. Dessas dioceses, dessas 280, 279 que a gente tinha até então, 220 tem uma organização, uma coordenação de PASCOM diocesana. E aí nós temos o das paróquias. O Brasil tem mais de 11 mil paróquias. Então nós não temos assim, um dado preciso de quantas paróquias tem PASCOM. O que a gente sabe é que são mais de 10 mil agentes em todo o Brasil. Se a gente colocar aí as paróquias que às vezes têm 20, 30 agentes, esse número elevaria-se muito mais. Mas vamos tirar assim, por baixo, por base do que nós temos, cadastro, que a gente tem em contato, são aproximadamente 10 mil. E aí vem exatamente nesse trabalho de articulação, partindo das bases, comunidades e paróquias que estão em comunhão com as suas dioceses, as dioceses em comunhão com os seus regionais e os regionais em comunhão com a coordenação nacional. A gente faz esse trabalho como se fosse nessa escadinha, mas não é para dizer que um está sobre o outro. É só para facilitar os nossos processos e para a gente ter uma condição melhor de articulação. Mas todos nós, seja o coordenador nacional ou seja um agente de PASCOM na sua comunidade, correspondemos ao mesmo nível, respondemos ao mesmo chamado e cumprimos a mesma missão. E essa estruturação que o Marcos muito bem nos coloca, ela evidencia a comunhão eclesial, claro, né? Somos unidos no amor de Cristo. O pressuposto de fé é necessário para encararmos o trabalho pastoral. E justamente a unidade é o que compõe a PASCOM, porque é por meio dela que nós evangelizamos. E não há igreja sem comunhão, não há evangelização sem unidade. E a igreja mesmo, né, a igreja católica, ela é formada por essa união. É isso que nos faz estarmos em comunhão com todo mundo, com o Santo Padre. Então essa organização é necessário para que a gente caminhe sempre do mesmo lado, né? Sempre com o mesmo objetivo. Naturalmente, como respondemos na Santa Missa logo no início, é o amor de Cristo que nos une. E a união do amor de Cristo nos leva à comunhão. Ser católico é sempre sinônimo de comunhão. E a PASCOM, com esse espírito comunitário de continuidade do anúncio, quer levar esta mensagem de articulação. Desde as bases até a estrutura nacional, o nosso objetivo é comum. A partir de uma experiência de fé com nosso Senhor Jesus Cristo, partilhamos isso em forma de vida por meio da nossa atuação pastoral. Sim, e é bonito a gente perceber que esse movimento de comunicação, de comunicar, de estar em sintonia juntos uns com os outros, corresponde ao apelo do Evangelho. Ou seja, quando nós pensamos em comunicar para gerar comunhão, ou como o nosso diretório diz, que a PASCOM é a pastoral do ser e do estar em comunhão, é para corresponder ao apelo do Evangelho de Jesus diz, Pai, que todos sejamos um, quando ele faz a sua oração. Pai, que todos sejamos um. O espírito de comunicar na igreja e de seja a comunhão entre os agentes, seja a comunhão entre as pastorais e movimentos, entre os seus membros, é para isso, é para manifestar essa unidade do corpo de Cristo. E esta unidade se dá por meio do carisma da comunicação. Nós somos agentes da PASCOM, não porque necessariamente escrevemos bem, tiramos boas fotos, sabemos editar. Tudo isso faz parte do nosso carisma,
mas em primeiro lugar é uma experiência de fé que partilhamos e a partir dela colocamos a serviço os dons com que o próprio Senhor nos dotou. Por isso que eu gosto sempre de dizer, Marcos, que a Pascom é a pastoral do abraço. É aquela pastoral que vai abraçar as comunidades, as pastorais, os movimentos, os serviços eclesiais, justamente para manifestar o rosto misericordioso de nosso Senhor. E neste abraço, evangelizar. Com certeza. Essa é a missão. E está ali na camisa da Poliana, né? Evangelizar. Então, se a gente perde de vista esse propósito, e aí eu retomo um documento importante da igreja, que é o documento de Puebla, que diz que evangelização, anúncio do reino é comunicação. Então não há evangelização, não há como evangelizar se a gente não comunicar. Todo católico, o primeiro chamado do católico é a se comunicar, né? Anunciar a palavra de Deus, independente, né, de sua atuação, de sua profissão. Mas na questão profissional, assim, olhando pelo lado profissional, existe uma característica específica que um leigo tem que ter para fazer parte da Pascom? Como ele deve ter um tipo de comportamento, ou apenas a vontade de se tornar um pasconeiro, né, como são chamados os agentes da Pascom? O que eles precisam ter? Quais são as características, as principais características, assim, de um pasconeiro? A vontade é um passo muito importante. Acho que se não tiver a vontade, não se comunica. É importantíssimo que tenha esse desejo ardente de comunicar. E eu coloco como critério número 1, Poliana, ter a consciência de discipulado. O agente da Pascom, por mais que a gente, às vezes, no dia a dia, nos trabalhos, vá se preocupar ou tenha que cuidar da produção de conteúdo, criação de arte, gravação de vídeo, etc., mas se ele perde o senso, o sentimento de que ele está ali comunicando pela força do batismo, de nada vale o trabalho, de nada vale a missão. Aliás, trabalho é uma palavra que geralmente eu não utilizo para se referir a Pascom, porque é um serviço. Ou seja, exige uma doação e uma resposta que é livre, que é gratuita, que é de coração. Tampouco é voluntariado. Voluntariado a gente tem em ONG, em outros serviços. Toda resposta que a gente dá na igreja, seja na comunicação, seja em qualquer pastoral, em qualquer movimento, ela é sempre uma resposta que a gente dá pela força do nosso batismo. Ninguém comunica e ninguém responde se não for pela força do batismo. E aí eu acho que esse é o critério mais importante, aliado com a vontade. Porque se tiver consciência, mas também não tiver a vontade, o desejo de comunicar, vai ficar aquela comunicação assim meio morna, água com açúcar. E a gente precisa realmente de uma comunicação que envolva e que mostre, que comunique aquilo que cada um traz dentro do seu coração. E aí isso só se faz pela fé. Seja o agente de pastoral da comunicação, seja quem trabalha com a comunicação católica, o profissional, seja um jornalista, um publicitário, relações públicas, quem está em outros meios de comunicação que não os da igreja, se não tiver o coração cheio dessa alegria de comunicar, ele esvazia, perde o seu sentido. Consciência batismal, vontade e amor necessariamente vão nos levar para a comunhão. Claro. E aí a importância da Pascom Brasil, da conferência episcopal, porque eles vão nos motivando neste caminho de unidade, neste caminho de serviço. O nosso agir pastoral, em primeiro lugar, é uma resposta de fé. A gente dar o sim e colocar os nossos dons mesmo a serviço da evangelização, né, padre? Exatamente. E nesse contexto de igreja, qual é a importância da formação para esses leigos que trabalham na Pascom para entender a realidade da comunicação e dos meios de comunicação digital e também, né, da liturgia, porque a gente vê hoje que as pessoas estão muito em busca de números nas redes sociais, né? Então viralizam-se vídeos e áudios. Então, qual o cuidado nessa parte formativa desses missionários da Pascom para que a palavra de Deus seja única, seja mantida e leve principalmente o respeito e a dignidade que a palavra de Deus merece nos meios de comunicação? O Marcos Túlios nos motiva muito bem quando ele diz que o agente da Pascom, ele não trabalha e ele não é voluntário, justamente porque ele presta um serviço generoso de amor
a Deus em prol dos irmãos. E a formação, ela é a base necessária para isso, porque antes de fazer a pastoral, nós precisamos ser pastoral. Fomos chamados à amizade com Jesus, e a consequência desta amizade com Jesus é o nosso agir pastoral, que passa pela formação, que passa pela articulação, que passa pela produção e passa pela espiritualidade. São os 4 eixos que a PASCOM nos orienta como fundamentais para que o nosso trabalho pastoral seja exercido no espírito de serviço, de alegria e de responsabilidade batismal. Então a formação, ela é necessária. E dentro desse contexto, Marcos, de hoje, né? Nós estamos aqui em 2024. Quais são as maiores dificuldades que você pode pontuar que a PASCOM enfrenta para desenvolver mesmo esse trabalho pastoral? Bom, um desafio, né, uma dificuldade que eu considero que ela seja assim, bastante forte nas nossas comunidades é quando a PASCOM ela não entende o seu lugar na vida da comunidade. Que às vezes nós atribuímos geralmente a dificuldade como algo externo. E esse talvez seja o principal, que é quando a PASCOM se isola e não consegue se integrar e criar um caminho de diálogo, não consegue ser sinodal junto às demais pastorais e movimentos da sua comunidade. Se não tiver isso, Poliana, o trabalho não acontece, porque se torna uma pastoral autorreferencial e que não vai conseguir corresponder às necessidades daquela comunidade. Complementando o contrário também é correto. Quando a própria comunidade não consegue entender a PASCOM, a sua natureza e o seu espaço na vida da comunidade, pensar apenas a PASCOM como aquela que faz a foto, que faz a live, que cobre eventos, aí ela corre o risco de se tornar uma agência de propaganda e perder o seu sentido de pastoral. Então esses dois, para mim, são importantes. Depois a gente tem a dimensão do diálogo com a própria comunidade, com o pároco, que às vezes também não consegue posicionar a PASCOM dentro da comunidade, entender o seu papel. E claro, depois tem as dificuldades, vamos dizer assim, técnicas e operacionais. A gente sabe que, especialmente nessa era hiperconectada, os avanços são muito rápidos, as evoluções tecnológicas, os aparelhos, e às vezes a PASCOM corre o risco de se encantar demais com todo esse aparato, e é importante estar aí, conhecer, mas ele não é o ponto de partida. E aí vai se perdendo a essência, a natureza do que é o comunicar na igreja hoje. Eu consideraria esses como os principais desafios, as principais dificuldades. Porque se a gente se encanta demais com a técnica, a gente corre o risco de perder o brilho real daquela que é a missão. A PASCOM, inclusive, oferece as formações e tudo de como utilizar, de entender, mas isso é sempre em vista da missão. Todo o trabalho que nós desenvolvemos de comunicação, de gerar comunhão, de proximidade, é sempre em vista da missão. Padre, e a gente, né, tem o Santo Padre, o Papa Francisco, como nosso mestre, né, nosso guia nos caminhos dentro da igreja, e ele também é um grande influenciador, né? Nesse ano que nós estamos passando, né, nessa década que nós estamos vivendo, que tem mudado muito, a cada dia sai uma nova atualização nas redes, ele se faz muito presente também nesses meios de comunicação para atingir também os jovens, né, que ele chama muito a juventude, ele tem essa preocupação. Qual a importância da igreja dentro dos meios de comunicação digital? Qual a importância da participação, do trabalho da igreja nesses meios? Nosso amado Papa Francisco é uma escola de evangelização a todos nós. Ele mostra que em todos os lugares, em todos os meios, nós devemos estar como cristãos e termos a responsabilidade do nosso batismo, dando testemunho. Então esta é a missão de toda a igreja, estar no mundo digital e ser filho de Deus, testemunhar que somos amados e este amor não pode ficar somente conosco. Isso se chama conversão. Marcos, e hoje, quais são
os documentos, os livros que nós podemos encontrar para a formação do ministério, né? Desses pasconeiros. Eu preciso ler, eu quero me informar. Quais documentos são referência dentro da Pascom? Ótimo, Poliana, você trazer esse ponto da formação. Acho que o primeiro, pensando a nível de Brasil, é o nosso Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que está recém-atualizado. O diretório foi lançado em 2014 e no ano passado nós fizemos um processo árduo de atualização, de conceitos, de acréscimo de novas questões, inclusive o pontificado do Papa Francisco, né, esses 10 anos de pontificado que a gente trouxe para dentro do nosso diretório. Então é fundamental, é um livro de cabeceira para o pasconeiro. Para quem está começando, nós temos um guia de implantação da Pascom. O guia também ele ajuda a entender qual é o propósito, qual é a natureza da missão da Pastoral da Comunicação e qual o caminho metodológico para se instalar a Pascom em uma paróquia. E, claro, temos várias publicações aí no Brasil, as nossas editoras, que estão produzindo conteúdos. Vou fazer propaganda. Eu estou recém-lançando um livro pela editora Santuário e Paulinas que se chama Pastoral da Comunicação em Chave Sinodal. Tem um outro também que escrevi, Esperançar a Missão do Agente da Pastoral da Comunicação. E tem outros aí de pesquisadores, de pessoas envolvidas com a pastoral, que oferecem subsídios bastante interessantes para isso. E eleva o nível um pouquinho, para além desses a nível do Brasil, o magistério da igreja. Ou seja, primeiro, as mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais são um tesouro que a gente tem, divulgadas anualmente pelo Papa. Elas são uma reflexão, um magistério permanente da igreja. E os outros documentos mais clássicos, o documento Intermirífica, a Communio et Progressio, que são documentos já de longa tradição e que dizem precisamente como a igreja entende a comunicação. Então, a igreja ela se coloca nesse diálogo com o mundo contemporâneo, e aí o concílio foi importantíssimo para isso, abre essas portas e ela coloca, ou seja, o comunicar a partir do evangelho, de comunicar a pessoa de Jesus Cristo, de criar essa natureza, essa relação dialogal, né, e de realmente ocupar esses espaços. Então, eu colocaria nesses dois níveis. A nível nacional, o nosso diretório, o guia e as publicações das editoras e os documentos do magistério. As mensagens e os documentos mais clássicos, diria assim. Padre, e na minha paróquia não tem Pascom. Na minha tem, tá? Só para deixar claro. Mas vamos supor que na minha paróquia não tem Pascom. Eu, como leigo, como posso levar essa ideia para o meu padre? E eu, como padre, como devo proceder para implantar a Pascom na minha paróquia? O agente de pastoral disposto a implantar, procure o padre e juntos procurem a coordenação diocesana para que busquem o guia de implantação da Pascom, que o Marcos Túlio nos disse, e todos esses textos que ele nos presenteou com esta reflexão. Procure a coordenação diocesana, porque necessariamente a coordenação diocesana está ligada à coordenação regional, que está ligada à coordenação nacional. Aquele espírito de continuidade que falávamos no início, que é próprio da Pascom, que na verdade é característica fundamental da igreja. Padre e agentes de pastoral em comunhão para levar a todos a comunhão do evangelho. E aí, só para complementar, se caso não souber, não tiver, não encontrar, não conhecer alguém da coordenação diocesana, pode procurar a Pascom Brasil. A gente está presente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Manda uma mensagem que a gente orienta e faz o caminho para entrar em contato. E a Pascom Brasil é muito rápida para o retorno, né, Marcos? Exatamente. É a resposta imediata, né, ao chamado. Agentes de coração aberto que trabalham com muita alegria, justamente para que nós compreendamos que a proximidade também gera comunhão. E é nela que nós precisamos percorrer. E falando então de instrumentos de trabalho da Pascom, o que uma igreja precisa ter para que ela desenvolva esse trabalho? Eu diria o seguinte: primeiro a gente precisa de conhecer cada realidade. Não há uma receita de bolo para a comunicação, porque nós temos um Brasil muito grande, muito diverso.
E se nós entendermos que cada resposta de comunicação que a gente dá, ela vai corresponder à realidade daquela comunidade, daquela paróquia, já é um grande passo. Tem paróquias que têm condições ou que têm necessidade de ter uma estrutura mais avançada para transmissão, para cobertura de eventos, de programas, de plataformas. Outras vai ser uma comunicação mais simplificada e que vai corresponder ao mesmo desejo, né? Às vezes até uma comunicação mais analógica. Ou seja, às vezes, se você conhece numa paróquia, numa comunidade que tem às vezes o número de pessoas mais idosas e que nem todas estão, talvez, no WhatsApp, nas redes sociais, você vai precisar de desenvolver uma estratégia de comunicação que chegue a essas pessoas de maneira eficaz e de maneira eficiente. Então, Poliana, é pensar, conhecer, primeiro, a sua realidade comunitária, paroquial, diocesana e ver quais os instrumentos que vão funcionar melhor. Tem lugares que o rádio funciona super bem e PASCONs desenvolvem excelentes programas, projetos, produtos no rádio. Outros já são 100% digital, né? Às vezes é mais estratégia para o WhatsApp. Então eu diria assim, a gente precisa realmente conhecer a realidade. Não há uma resposta padrão para todo mundo, depende da sua realidade. Padre, não ter recursos não significa, então, que a PASCON não pode exercer seu trabalho, né, nas paróquias e comunidades, não é mesmo? A PASCON tem o maior, melhor e mais eficaz recurso para a humanidade, Jesus Cristo, Senhor nosso. Tendo a vontade, o amor e esta abertura para conhecer a realidade, nós vamos além. Deus vai capacitando-nos e dando-nos os meios necessários para que o trabalho pastoral aconteça. E para vocês, qual a importância de momentos como esse, né, como fóruns de comunicação, para que as pessoas se unam em busca de recursos, informação, para desenvolver esse trabalho? Comunicação é comunhão. Tudo que nos eleva, tudo que nos ajuda e tudo que promove o nosso exercício pastoral é importante para que a PASCON possa cumprir o seu objetivo, que é levar Jesus Cristo. Então, todas as oportunidades formativas são fundamentais para que consigamos levar a sério e também com responsabilidade batismal o nosso compromisso para com o Evangelho. E para mim é um espaço oportuno para gerar a cultura do encontro, né? Acho que espaços como esse são milhares de pessoas que passam aqui nesses 4 dias de feira, que vêm, ou seja, mais do que os produtos e os serviços que estão sendo ofertados, do que as formações, tanta coisa acontecendo simultaneamente, é uma oportunidade. Acho que esse é o primordial, é a oportunidade das pessoas se encontrarem. Ou seja, cada um vem aqui com uma finalidade, com uma razão, com uma motivação, mas vem em busca de algo, vem para encontrar pessoas. Então, essa é a forma mais bonita que a gente tem de comunicar, que é encontrando-se. O Papa Francisco diz na sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações que quem comunica faz-se próximo. Então, se nós nos abrirmos para encontrar o outro, nós já estamos comunicando e estabelecendo a principal forma de comunicação. Os meios, as técnicas, as tecnologias, elas vêm por acréscimo dessa necessidade humana, social, eclesial, que é de promover a cultura do encontro. A cultura do encontro gera comunidade. A comunidade é comunhão, querida por Jesus Cristo. E um sinal também, no mundo dilacerado pela discórdia, nós promovemos o encontro entre nós e manifestamos o encontro com Jesus Cristo. E, padre, qual a importância de iniciativas como da Expo Católica de promover uma feira só voltada, né, para o mercado religioso, que é o que mantém, né, o funcionamento das nossas igrejas e, consequentemente, leva a evangelização tão longe em tantos lugares? É a promoção do encontro, como Marcos Túlio bem nos diz. Quando nos encontramos para o bem comum, nós vamos ampliando a fraternidade e abrindo caminhos. Algo que para mim é tranquilo, para o Marcos pode ser uma dificuldade, mas neste nosso encontro, nesta nossa conversa, nesta troca de experiência, todos nós ganhamos. Levamos algo para casa e deixamos algo para o outro. E assim a comunicação vai acontecendo.
Nós somos também grandes facilitadores, né? Então, Deus nos deu dons distintos para que um pudesse complementar o outro, né? Então, a dificuldade de um vem com a solução da experiência do outro, né? Por isso a importância do espírito comunitário. Ninguém sabe tanto que não é capaz de aprender um pouco mais. Marcos, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas assim que já olharam a PASCOM ali da sua paróquia, mas fica meio acanhado, não levo jeito, não sei. Qual o recado que você poderia deixar para essas pessoas, para incentivá-las, né, a fazerem parte dessa pastoral? Primeiro, não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar, de conhecer, de encontrar, e não tenha medo de aprender. Acho que a PASCOM é uma grande escola. Primeiro, desejamos que ela seja uma escola de comunhão e de serviço, respondendo a esta vocação batismal. Segundo, uma escola de gerar comunhão com a comunidade. Se ela não for este caminho de gerar comunhão, ela perde o seu sentido. E aí você vai descobrir oportunidades belíssimas na sua comunidade, na sua paróquia, conhecer pessoas novas, integrar, inclusive agentes que eram extremamente tímidos e que ao chegar na PASCOM puderam se abrir, crescer em comunhão, interagir com outras pessoas. Então assim, ser PASCOM é bom demais. Digo isso de coração, e você que ainda não conhece ou que está um pouco assim indeciso, procure, chegue, converse com a gente, conheça a realidade da sua paróquia e tenho certeza que vai ser muito bom você se integrar, se engajar e poder responder a este chamado. Mas eu não sei mexer com tal tecnologia, não sei criar arte. Não importa. Inclusive, Poliana, Padre Tiago, eu gosto sempre de contar uma história. Eu estava dando uma formação no norte de Minas e chegou uma senhora, eu estava falando lá, dando a formação e falando que tem que ler, que é importante, que se o agente da PASCOM não lê. E na hora do intervalo a senhora chegou para mim e falou assim: você falou da importância da leitura que tem os documentos, mas eu não sei ler. Então eu não posso ser agente da PASCOM? Aí eu fiquei, sabe quando você perde totalmente o chão? E aí eu acredito que foi o Espírito que me inspirou a uma pergunta. Eu falei assim: a senhora sabe amar? Ela falou assim: isso eu sei. Então a senhora pode ser da PASCOM. Então quem sabe amar, o Padre Tiago falava do amor um pouco antes. Se você é capaz de amar, você é capaz de comunicar. Até me emocionei aqui, porque eu acho que é isso, assim, a gente, enquanto comunicadores por formação, né, a gente sabe que essa paixão pela comunicação nasce com a gente, né, como eu sempre conto que eu, desde criança, eu brincava de entrevistar as pessoas e fui para a faculdade de jornalismo, e isso é mesmo um chamado de Deus, né, Padre, uma inspiração para que a gente possa mesmo servir dessa forma. Eu não faço parte da PASCOM da minha paróquia, porque eu tenho outros ministérios. Olha. Como chama o seu padre? Vou ter uma mudança de pároco agora, vai chegar pra gente o Padre Tiago. Padre Tiago, a Poliana vai te procurar em breve. Padre, então eu queria pedir para o senhor, enquanto representante do Cristo, né, no meio de nós, a chamar as pessoas mesmo, uma invocação, para que elas façam parte não só da PASCOM, mas também com todos os outros ministérios e pastorais. De repente ela não tem mesmo o dom da PASCOM, ela não se identifica, mas a igreja ela é muito grande e ela precisa muito, né? Então que o senhor faça mesmo esse chamado, essa convocação para as pessoas que vão nos assistir. Todo trabalho pastoral e todo ministério na vida da igreja é um chamado de Deus. Todo chamado de Deus é permeado de amor e por isso a nossa resposta também deve ser. Então você que nos acompanha, tenha coragem, coloque os seus dons a serviço para a promoção do bem e a edificação do reino de Deus. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, Verdade. né? Mas eu não posso também atrasá-los, afinal vocês têm compromisso aqui. Quero agradecer de coração, um prazer e uma honra conversar com vocês, conhecê-los, compartilhar um pouco, né, de experiência, de conhecimento. Eu sou muito grata em nome da equipe Expo Católica, espero que a gente possa estar juntos em outros tantos momentos, fomentando a comunicação na igreja, né, a serviço da evangelização. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, né, Marcos, esta oportunidade, que nos novos caminhos da evangelização nós estejamos unidos no vínculo perfeito da caridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Este mesmo propósito de alegria e de testemunho. Também só agradecer a oportunidade de dizer, né, que é bom a gente estar. O Papa Francisco diz que nós precisamos comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Se aqui tem gente que tem o desejo de comunicar, a gente tem que estar aqui, temos que nos fazer presença enquanto igreja. Então agradeço também a equipe da Expo Católica pelo convite, pela oportunidade da gente dialogar. Eu quero aproveitar, quando esse vídeo for ao ar, a Expo Católica já vai ter acabado. Então, quero pedir para vocês fazerem um convite para as pessoas se prepararem para vir para a Expo Católica de 2025 e estar com a gente, né, nesses momentos tão importantes e tão ricos de partilha. Aí vocês podem olhar direto para a câmera. Olha aí, você que está assistindo a esse vídeo e que não participou da edição 2024 da Expo Católica, em 2025 tem mais. Então se prepare, se organize, fique de olho nas redes, nas datas, se programe, planeje e venha viver essa experiência de cultura do encontro, de conhecer pessoas, de conhecer oportunidades e juntos seguirmos no caminho de Jesus. Nesta cultura do encontro, como peregrinos da esperança, Marcos Túlio, eu, Poliana, já estamos ansiosos para a Expo Católica 2025. Venha conosco. Padre, eu pediria para o senhor dar uma bênção também para as pessoas que estão nos assistindo, para que abençoe, né, o chamado, para que Deus fortaleça e sustente a nossa fé, para que a gente continue nesse trabalho. A você que nos acompanha e que quer corresponder ao chamado de Cristo para a evangelização, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e do Beato Tiago Alberione, o apóstolo da comunicação, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que em torno da comunicação cresçamos como irmãos. Amém. Amém. Expo Católica 2024, novos caminhos, mesmo propósito, evangelizar.